Bom dia, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020, está começando o Bom Dia Produtor e começa com oportunidade de negócio na sua tela. Essas são imagens da oferta de máquinas que você vai conferir hoje, a partir das 8h30 da noite, pelo Canal do Boi. Uma ação realizada pela 5X Máquinas. E para você que está interessado em pás carregadeiras, trator, esteira, trator e caminhões, a oportunidade está sendo dada, é só você ficar ligado aqui na nossa programação hoje ao longo do dia. Vamos te trazer todas as informações. Você pode também acessar o nosso portal sba1.com e hoje, a partir das 8h30 da noite, aqui no Canal do Boi, você vai ter a oportunidade de arrematar máquinas como essa que estão aí na sua tela, de primeira linha, equipamentos importantíssimos e indispensáveis aí para o trabalho no campo. Mais uma ação aqui do Canal do Boi, para ajudar você, amigo produtor de todo o Brasil, a expandir os seus negócios, dar aquela ajeitada na sua produtividade e também aí no seu imóvel rural. Bom, e eu estou começando essa segunda-feira, agradecendo demais a sua companhia aqui, deixando aqui a minha solidariedade para os amigos paulistanos que começam a semana debaixo de uma situação catastrófica lá em São Paulo. 140 milímetros de chuva, cidade parada, alagada, não vai para um canto, não vai para outro. E a gente deixa aqui a nossa solidariedade para que tudo se resolva lá na capital paulista. E aqui em Campo Grande nós tivemos ao longo de toda a noite também um pouco de chuva, pouco não, vamos dizer que teve uma boa carga de chuva também, mas agora já não chove mais aqui na capital sul-mato-grossense. E aí na sua região, tá chovendo? Tá faltando chuva? Participe desde já com a gente aqui, mandando a sua mensagem, sua foto, o seu vídeo, do jeito que você quiser, para o 67998631001, é o canal direto aqui para a sua participação através do WhatsApp. Bom, no programa de hoje, entre outros assuntos, nós vamos falar sobre um grão que é indispensável na mesa do brasileiro, o feijão, que inclusive hoje é comemorado o seu Dia Mundial. E o Brasil é o segundo maior produtor de feijão, atrás somente da Índia. E no ano passado, registramos um recorde de exportações em relação a este produto indispensável, como eu já disse, na mesa de todo brasileiro, uma casadinha perfeita aí com o arroz. Nós vamos falar sobre este assunto e vamos também destacar outros para você. Confira aí. Você vai acompanhar dicas de manejo sanitário para prevenir doenças nos equinos. Mato Grosso está em plena colheita da soja 2019-2020. Logo mais eu converso com Hernani Clay, da Clay Corretora de Grãos, que vai nos falar do mercado aqui na BR-163, no Médio Norte de Mato Grosso. Cuidados que você, amigo, deve ter aí com as vacas leiteiras durante o verão. E ó, que o estresse térmico é apenas um dos cuidados que você tem que ter. E claro, tem muito mais para você agora. Fique com a gente. Bom Dia Produtor já começou. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Bom, são 7h07, começando efetivamente o Bom Dia Produtor. Já destaquei para você que a semana começa complicado na capital paulista e na nossa capital federal. Vamos dar um pulinho até lá para saber quais são os destaques dessa segunda-feira em Brasília. Bom dia, Saulo Lopes. Olá pessoal, bom dia, semana começando e lembrar para vocês do campo que uma medida importantíssima corre o risco de perder a validade. É a medida provisória da liberdade econômica que foi editada e assinada ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, cujo relator é o deputado do PP do Rio Grande do Sul, Jerônimo Gergen. O deputado nos disse que essa medida, entre outras coisas, permite o arrendamento de terras, no texto atual, arrendamento de terras entre proprietários rurais sem depender, da antiquada legislação do Estatuto da Terra. Segundo a medida provisória 881, deve ser feito entre os produtores mediados pelo Código Civil.
A outra coisa também importante dessa medida provisória, que corre o risco de perder a validade, caduca essa semana. Jerônimo Gergen disse que vai procurar a ministra Tereza Cristina e também o governo federal para que seja dado um prazo maior que ele possa discutir na Câmara. Entre outras coisas também, cria o FAF, o Fundo de Aval Fraterno, que diz que até 10 produtores podem se associar na hora de buscar crédito na rede bancária para a produção. De Brasília, Saulo Lopes. Bom, vamos ver agora a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. Trago para você os destaques de todos os preços em várias regiões do país. Lembro sempre, é bom destacar que os preços que eu vou te mostrar agora são para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. Vamos começar o nosso giro? Vamos lá, entrando na sua tela já para você acompanhar em casa os preços da região sudeste, com destaque para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na região sudeste, nós tivemos alta de R$ 1,50 no Triângulo Mineiro, alta de R$ 1 no norte de Minas e alta de R$ 5,00 no Rio de Janeiro. Na região sul, o clima segue estável, não houve alteração de preços em relação aos últimos fechamentos na região sul. Vamos agora chegando aqui para o lado do centro-oeste. Aí Goiás e Mato Grosso do Sul já na sua tela para você acompanhar. Nós tivemos apenas movimentação de alta de R$ 1,00 aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Na segunda tela aí do Centro-Oeste com destaque para Mato Grosso, o clima também é de estabilidade, não houve alteração nos preços em relação ao último fechamento. E a mesma situação a gente percebe também na região Nordeste, clima de estabilidade sem alterações de preços. Vamos agora para a região Norte, que aí sim nós tivemos movimentação, alta de 50 centavos em Paragominas, alta de R$ 3,00 no sul de Tocantins e alta de R$ 2,00 no norte do estado. E a gente acompanha agora... Agora sim a gente acompanha a cotação do bezerro Nelore ontem. A apuração também é da Scott Consultoria. Bom, e a colheita da soja e a alta produtividade não afetaram o preço do grão no Mato Grosso. Sobre este assunto, Valdir Pacheco conversou com o consultor de grãos, Hernani Klein. E se você está interessado em saber mais sobre este assunto, é bom conferir essa entrevista aí, bacana. Mato Grosso está em plena colheita da safra de soja 2019-2020, uma safra considerada pelos especialistas como uma safra boa. Quem vai nos falar agora de mercado é Hernani Klein, consultor Hernani Klein. Com relação à safra de soja 2019-2020, realmente é uma safra que nós estamos vendo que está de vento em popa. Os produtores têm conseguido fazer seus trabalhos de colheita, estão muito satisfeitos com a produtividade. Nós temos visto que mudou o patamar, né, em termos de produtividade, variedades novas com potencial muito grande de produtividade. Então, estamos hoje com 50% da safra colhida e a produtividade acima da expectativa. Com certeza teremos uma safra cheia de soja no Mato Grosso. Agora, um caso atípico é que, normalmente, nesse período de muita oferta de produto no mercado, o preço tende a dar uma caída. E o preço está se mantendo num patamar bem elevado, né? Sim, isso é uma mudança que ocorreu no mercado, vamos dizer assim, que os patamares mudaram. Por exemplo, hoje você vê a produtividade de soja buscando acima dos 70 sacos por hectare. E o preço também teve uma mudança. Hoje já se fala acima de R$ 70 a saca de soja, mesmo no período de safra, que seria, em outros momentos, um período de queda no preço pelo excesso de oferta, né? O coronavírus que está acontecendo na China é uma preocupação mundial. Quais são os reflexos para o mercado nosso aqui? Então, o coronavírus é uma epidemia que está preocupando o mundo como um todo, né? Já se confirmou agora um caso na América do Sul, na Argentina. A China está muito forte a preocupação
com relação aos casos que estão sendo constatados agora e, de uma certa forma, essa epidemia ela traz uma insegurança em termos do que pode acontecer no mundo, mas especificamente para o agronegócio, para a produção de soja, para a exportação de soja, ela não impacta diretamente. É mais questões acionárias do mercado financeiro como um todo, né? Você falou na Argentina. A Argentina, a partir de abril, inicia a colheita da safra. Alguma expectativa? Sim. A Argentina, as informações que vêm para o mercado agora, houve uma melhora em termos de condições climáticas nas regiões produtoras e os órgãos indicam que a safra da Argentina vem aí em torno dos 53 milhões de toneladas, que é uma safra cheia da produção de soja lá. Milho aqui na região, uma demanda muito grande pelo milho. Como é que está? Quantos por cento já tem comercializado desta safra que está sendo plantada agora? Sim, milho, uma demanda continua uma demanda aquecida, né? O Brasil projeta aí 35 milhões de toneladas para exportação, um pouco abaixo em relação ao ano passado, mas a demanda continua forte também pelo milho. Nós estamos aí com 56%, 57% da safra já comercializada e continua tendo demanda em termos de exportação e mercado interno para o milho que está sendo plantado agora. Essa demanda maior aí pelas usinas de etanol que estão se instalando aqui no corredor da 163? Sim, muito forte, trouxeram uma liquidez grande para a nossa região, estão com os programas do milho já comprados, de uma certa forma, por uma boa parte do ano, já estão comprando para o segundo semestre, de outubro em diante já, né? Mas junto com o mercado interno, a exportação também continua forte. Então a liquidez está muito grande para o milho no Mato Grosso. Ok, Hernani, muito obrigado pela sua participação. Acabei de conversar com o consultor Hernani Clay, da Clay Corretora de Grãos. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, e vem chegando aí o nosso primeiro intervalo comercial nesta edição do Bom Dia Produtor. É hora de colocar você em contato aí com tecnologias de empresas parceiras aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio. E é hora de lembrar você também que estamos simultaneamente ao vivo, além da TV, pelo nosso aplicativo SBA Play, pela nossa página do Facebook, né, o canal do Boi, e você pode acompanhar a gente também ao vivo pelo nosso portal sba1.com. Lembra você que se você quiser participar com a gente aqui, está no seu televisor o 998631001, é o WhatsApp para você mandar a sua mensagem. No próximo bloco, nós vamos falar sobre os preços mínimos do transporte rodoviário de cargas, a chamada tabela de frete. Daqui a pouco a gente explica mais detalhes sobre este assunto e eu vou para o intervalo deixando você com previsão do tempo para a região centro-oeste. Volto já. Às 7h18, Bom Dia Produtor está de volta destacando uma bela de uma oportunidade de negócio para você. É o canal do Boi Fazendas que apresenta mais um grande negócio para você, investidor. A oportunidade de aquisição de uma área retroportuária em Guaruva, lá no estado de Santa Catarina. Situado em um ponto estratégico com capacidade de atender até 5 portos no raio de 90 quilômetros, a área está pronta para ser edificada com autorizações e licenças liberadas e atualizadas e a possibilidade de receber incentivos fiscais e municipais. Confira mais detalhes na reportagem do Vinícius Souza. Estamos em Garuva, município que, localizado ao norte de Santa Catarina, faz fronteira com o Paraná, apenas 6 quilômetros da divisa e a menos de 100 quilômetros da capital paranaense, Curitiba. São cerca de 20 mil habitantes que se dividem entre os setores da produção agrícola, mas além disso, o potencial logístico da região tem atraído investidores de todas as partes do mundo para novos empreendimentos. Garuva, após a implantação do Porto de Itapoá, ela mudou a sua vocação. Antes a gente tinha uma vocação similar à de Joinville, uma cidade maior próximo ao nosso município, uma vocação metal-mecânica que passou a ter essa vocação logística, muito vinculado
ao que o Porto de Itapoá hoje representa para a nossa região e representa para o Brasil. Garuva é um município que tem muitas atividades agrícolas e agora, com a chegada das instalações de áreas retroportuárias, vem ganhando novos rumos, novos investimentos. Nos próximos meses, a região deve receber uma termoelétrica. Esta usina promete gerar muitos empregos e transformar a economia da região. Ainda estamos na rota dos caminhoneiros. Esta rota permite que eles abasteçam e descarreguem os caminhões na cidade de Itapoá, levando todo o material ao porto. Isso tem gerado grandes oportunidades de negócios. É exatamente por isso que esta área retroportuária se torna um ótimo lugar para investimento. São 100 hectares em um terreno plano, localizado a 1,5 km da estrada de Itapoá. As autorizações para a instalação de uma área retroportuária de armazenagem geral estão em dia e mostram a facilidade de trazer um novo investimento para esta região que cresce cada vez mais. Um projeto desse, robusto, como o projeto apresentado, ele realmente tem grande significância para nós aqui e também para o município, porque ele gera impostos, gera renda, gera evolução e é um projeto que demanda bastante atenção, principalmente do pessoal aqui da engenharia, para que ele fosse efetivado com a maior qualidade possível. A potencialização da área representa o crescimento. A região em si ela é rodeada de portos e nós necessitamos de área retroportuária para armazenar esses containers, tanto para embarcar quanto para desembarque dessa mercadoria que chega aí nos portos, né? E a região ali em si, ela é uma região muito estratégica, né? Rodeada por rodovias como o BR-101, né? E que está próximo de grandes centros como Curitiba, Florianópolis, Joinville, Jaraguá do Sul, Blumenau. São cidades lindeiras aos portos aqui da região, né? E se você gostou desta área, desta ótima oportunidade, entre em contato com a nossa equipe. Nós temos uma oferta especial para você. O Supremo Tribunal Federal deve mesmo julgar no próximo dia 19 de fevereiro a constitucionalidade política de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas, conhecida como a tabela de frete. A CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, que reúne empresas de transporte e logística, pede pressa no julgamento, já que o setor quer planejar seus negócios com segurança jurídica definida. Para comentar esse assunto, está com a gente aqui no estúdio o analista de agronegócio João Pedro Cuti Dias. Bom dia, João. Bom dia a todos vocês. Nós estamos falando da greve dos caminhoneiros lá em 2017. Aí o governo embretado fez uma legislação absurda que num regime de livre mercado ela não tem como adequar ela. Imagina, vai um caminhão buscar gado, tem que pagar a taxa de o frete de retorno, o frete de ida, sei lá, criou-se atrapalhou um setor que funcionava razoavelmente bem. O problema do frete está diretamente ligado a uma questão básica, ou seja, ele faz parte de uma lei que é oferta e demanda. Se você tem uma oferta maior de carga, o preço vai subir. Se tiver uma oferta menor de carga, o preço vai cair. Em 2017, nós vimos uma recessão da dona Dilma que derrubou o PIB em mais de 7%. Lógico, o país encolheu, o número de cargas diminuiu e o governo, para segurar os sindicatos dele, principalmente no ABC Paulista, abriu as portas dos bancos estatais para financiar caminhões. Então você aumentou a oferta de caminhão, diminuiu a oferta de frete, gerou essa situação. O problema do frete no Brasil, ele começa pelo combustível. O combustível é extremamente pesado o custo dele na formação dos custos do frete. Ou seja, quase 50% do diesel são impostos. Aí isso implica num aumento muito grande do custo, então isso atrapalha. Uma outra coisa também é a questão das rodovias no Brasil. O quanto que o DENIT que investiu esse ano para fazer, 2019, para a manutenção das estradas brasileiras? 6 bilhões, 7 bilhões de reais. Isso é insignificante para mais de 80 mil quilômetros de estrada asfaltada.
Quando o governo transfere para a área privada as estradas, dá concessão, o que ele faz? Ele quer pegar o máximo de dinheiro possível. Para quê? Para cobrir o rombo do déficit fiscal. E o que acontece? O preço do pedágio sobe porque as empresas vão ter que se ressarcir desse dinheiro que eles fizeram. Então, o problema está aí. Agora, o STF no Brasil, ele faz 3 anos que está em cima disso, não resolve. O STF, eu não sou entendido em legislação, em Constituição, mas se ele é o guardião da Constituição, ele tem que dizer é constitucional ou não é constitucional. Agora ele fica enrolando, fazendo reuniões, etc. 3 anos, isso cria uma insegurança, cria um passivo que ninguém sabe o valor. E o que está acontecendo nesse momento? Você está transferindo a carga dessas pequenas transportadoras no Brasil, normalmente empresas familiares que tinham 1, 2, 3 caminhões e compravam um terceiro ou um quarto caminhão no consórcio para vir um outro, um primo, um filho, um neto, sei lá quem, para dirigir. Então, essas empresas elas vão ficar numa situação muito difícil. Por quê? Porque as grandes trade estão montando transportadora própria para escapar dessa maluquice que é a legislação de frete no Brasil. Então, isso tudo cria uma insegurança. É tão grande o custo para o Brasil. Nós temos um judiciário extremamente caro, cujo grande parte, muito acima dos 60% constitucional que teria que aplicar em pessoal, gasta em folha. Circula na internet salários, folhas de pagamento de salários, de desembargadores, de figurões do judiciário, ganhando 80, 90, 100 mil reais por mês. Nós temos um custo muito alto e uma lerdeza muito grande. Tudo isso atrapalha o Brasil. Isso chama-se custo Brasil. A CNT pede, pelo amor de Deus, que o STF, dia 19, não enrole mais uma vez e diga é constitucional ou não é constitucional. E aí, seja o que Deus quiser. O Brasil precisa que as coisas aconteçam. Você sabe a quantidade de processos que estão parados no Brasil, esperando definições ou do STF ou do STJ? Absurdo. Fala-se em 2.300.000 processos no Brasil parados, aguardando definições do Supremo Tribunal Federal ou do Supremo Tribunal de Justiça. Isso tudo é custo, isso tudo é um desastre. Agora, quando vocês olham os preços do frete, o frete nunca vai ser uma linha reta, nunca vai ser, e flutua de acordo com o ano. Anda de safra cheia, maior movimento de carga, o preço sobe. Ano de safra ruim, o preço cai. Então nós temos que viver, se nós temos um regime de economia de mercado, nós temos que viver de acordo com o mercado. Não adianta que o governo querer criar fantasias de legislações, de frete a retorno, essas coisas, isso só atrapalha o processo. Outra coisa que o Brasil tem que mudar, e nosso ministro da Infraestrutura está preocupado com isso, o caminhão não é feito para fazer 2.000 quilômetros e voltar vazio, não é. O caminhão é para um trecho de 300, 400 quilômetros. Nós temos que ter ferrovias que recebam essa carga que o caminhão leva e transfira para um transporte mais eficiente, seja ferrovia ou seja hidrovia. A BR-163 no Mato Grosso está revolucionando, porque ela diminuiu o custo do pessoal, especialmente de Lucas do Rio Verde para cima. Por quê? Porque ela se faz 1.000 e poucos quilômetros, leva a produção para um terminal hidroviário, o terminal hidroviário leva até um local onde que transfira para um navio oceânico. Então, isso é coisa certa, isso é uma coisa que funciona. Aqui no Mato Grosso do Sul, hoje o grande foco de transporte de carga não é Santos ou Paranaguá, é Maringá, no Paraná. Para quê? Os caminhões fazem 400, 500 quilômetros, descarregam num armazém ferroviário e essa carga vai por vagão até o porto de Paranaguá. Hoje tem isso em vários locais, no Araguari, de Minas Gerais, Rondonópolis, de Mato Grosso, aqui Maringá, aquela região próxima a Maringá, no Paraná, para atender, levando até o porto de Paranaguá. Isso sim funciona. Nós temos que mudar isso aí. O transporte rodoviário é o segundo transporte mais caro, só depois do aéreo. Então não adianta nós achar que com legislação vai resolver. Vai resolver com uma carga tributária justa, não absurda como está essa aí,
vai resolver com estradas, com manutenção, não com essa falta de recursos que nós temos hoje para fazer manutenção, vai resolver com concessão para a área privada, não querendo o governo arrancar dinheiro do concessionário para cobrir o seu buraco, e sim passar para ele com a obrigação dele fazer manutenção, duplicação, melhorias na rodovia e não cobrar um pedágio extorsivo. E assim se resolve. É lamentável que no Brasil nós tenhamos isso aí. Essa lerdeza do judiciário é um caos para o Brasil. Isso aumenta o custo do Brasil, isso aumenta a insegurança. As empresas não sabem como é que vai ser o passado, não é o futuro, é o passado. Porque uma mudança. Fundo rural é um exemplo clássico. O produtor rural, em 2010, o Supremo falou, não, é inconstitucional. Trocou 2, 3 juízes, 2017 falou que não, é constitucional e quer cobrar retroativo. Imagina, isso cria um problema seríssimo. Esse é o Brasil, infelizmente, com um judiciário caro e que demora muito tempo para dar uma resposta àquilo que ele é questionado. Caro e ineficiente, né, João? Bom, vou para mais um intervalo comercial. No próximo bloco, te levo até o estúdio da Sinop, até Sinop, no estúdio da Ricardo Nicolau Leilões, para conferir a agenda de eventos. Essa semana tem mais uma edição do Boi em Pauta, mais uma oportunidade de negócio para você que está ligado aqui na nossa programação. Bom, e eu deixo você com previsão de tempo e temperatura para a região sul do Brasil. Volto já. 7h33, estamos de volta e como adiantei para você, é hora de conferir bons negócios que a Ricardo Nicolau Leilões sempre traz aqui em todas as manhãs para você, amigo produtor de todo o Brasil. Vamos até Sinop então, porque já está posicionado aqui meu xará Adriano Filho para trazer as informações que o amigo de casa precisa saber para não perder sempre os bons negócios. E esta semana, em especial, tem mais uma edição do Boi em Pauta, não é isso mesmo, meu amigo? Chega para cá, um ótimo dia para você. Bom dia para você, meu amigo Adriano Faleiros. Bom dia aos amigos que estão acompanhando aí o Sistema Brasileiro do Agronegócio. É isso aí mesmo, hein? Hoje, nesta quarta-feira, né, na próxima quarta-feira agora, vem chegando a oportunidade para você fazer os seus investimentos. Vem chegando o Boi em Pauta em sua 50ª edição, evento que vem edição especial, edição comemorativa. Nós já estamos organizando os lotes, já vou fazer um compromisso com você, amigo que está acompanhando a gente agora. Na nossa próxima participação no Pecuária, eu já trago para você alguns lotes, capaz que o Arnaldo Campos já vai estar aqui também, a gente traz as informações. Tem uma garrotada diferenciada, tem animais diferenciados nessa edição, realmente uma excelente oportunidade para você fazer os seus investimentos. Para você que está acompanhando a gente agora e fica pensando assim, será que ainda dá tempo de eu que estou com os meus animais aqui disponibilizá-los no Boi em Pauta? Claro que dá tempo sim, é só manter contato conosco através do 66-3532-0077, as filmagens estão a todo vapor. Próxima quarta-feira, às 20h30 Brasília, 19h30 Mato Grosso, transmissão do Canal do Boi, vem chegando mais um Boi em Pauta em sua 50ª edição. Nós estamos preparando uma entrevista também muito bem organizada, uma entrevista diferenciada para facilitar e sempre para levar muito conteúdo para você, amigo, que está sempre acompanhando a gente aí, amigo pecuarista. Já no próximo dia 1º de março, vem chegando aí o Integra Nortão. Integra Nortão que vem realmente esbanjando no show. Sinop que vai sediar este grandioso evento. O evento acontece aqui na Acre Norte, né, em Sinop. Integra Nortão, que é um leilão presencial. Nós teremos uma oferta aí de 1.000 animais no recinto, mais 4.000 animais filmados. E claro, para você que não vai poder vir, a transmissão será feita pelo Canal do Boi. 13 horas Mato Grosso, 14 horas Brasília. Eu conversei com o Sandro Barão, ele que está no escritório, está comandando o escritório de Juara e traz para a gente mais informações deste grandioso evento. Acompanhe. No dia 1º de março, agora às 13 horas, transmissão do Canal do Boi, nós temos o Integra Nortão. O pessoal de Juara também está convidado demais da conta. Quem ali quer comercializar os animais também está convidado, né? Está convidado, já estamos fazendo o agendamento das captações, o Integra Nortão. Se precisar, pode entrar em contato com nós pelo 3556-3710 ou se não, direto no meu celular, 99639-7765. E estamos fazendo o agendamento para programar as filmagens.
Quem está assistindo a gente agora, às vezes fica pensando assim, eu acho que esse negócio de vender em leilão, eu acho que é meio complicado, eu acho que é meio difícil. Então conta para o pessoal que está acompanhando a gente agora, para aquele amigo pecuarista que sempre sonhou, fica assistindo os nossos leilões, fica pensando assim, nossa, como eu queria colocar o meu gado desse jeito, né? É fácil, Sandro? É muito fácil. Tem pessoas que têm a preocupação assim, mas eu vou ter despesa. Não, pelo contrário, ele não vai ter despesa. Ele só vai fazer o agendamento, a despesa é total da leiloeira, vai lá, vai filmar o gado, vai ajudar a apartar, vai marcar, sim. Não tem despesa nenhuma da parte do produtor. Questão de como é difícil vender, não é difícil. Ele tem lá 3, 4 compradores, nós temos uma carteira imensa de compradores, então é muito mais fácil vender no leilão, agregar valor, do que vender particular. Perfeito, meus amigos. Está vendo aí o recado do Sandro Barão, lá do escritório de Juara. Sandrão, então vamos fazer o seguinte, para a gente finalizar, eu quero que você faça o convite para o amigo que está acompanhando a gente agora, para o Integra Nortão, já para fazer a filmagem, já para deixar tudo no jeito, ou então só para vir comparecer, vir comer um churrascão aqui com a gente, né? Então, quem tiver interesse, vamos participar, pode estar entrando em contato com nós, ou até mesmo no escritório de Sinop, com a leiloeira, deixa agendado, e vamos participar. Se não puder participar agora, filmando ou comprando ou vendendo, mas vamos participar do evento, vem prestigiar, vamos comer um churrasco com nós, tomar um café, toma as ordens. Perfeito, pessoal. Reforçando o convite, Integra Nortão, dia 1º de março, às 13 horas, transmissão do Canal do Boi. Tá aí, meu compadre, Integra Nortão no dia 1º de março, transmissão do Canal do Boi, a partir das 13 horas no Mato Grosso, 14 horas Brasília. O evento acontece na Acre Norte, em Sinop, é presencial, dá tempo ainda de você agendar as filmagens, dá tempo ainda de você já fazer a sua reserva de curral. E aquele negócio, se conselho fosse bom, não era dado, era vendido, né? Mas o evento tá bombando, se eu fosse você já corria logo e já deixava tudo organizado. A você que está pensando em investir neste evento, já deixa no jeito o seu cadastro, viu? 6635320077. Para nós finalizarmos a nossa participação, já reforço o convite com você. Próxima quarta-feira agora, dia 12 de fevereiro, teremos mais um Boi em Pauta, 50ª edição especial deste grandioso evento. Aproximadamente aí mais de 1.500 animais filmados. O Boi em Pauta que é completamente 100% virtual, né? 20 horas e 30 minutos Brasília, 19 horas e 30 minutos horário de Mato Grosso, transmissão por conta do Canal do Boi. E lembrando que as nossas mídias sociais estão à sua inteiríssima disposição. O nosso Facebook e também o nosso Instagram, né? Lá você acompanha todas as informações, acompanha vídeos, fotos, a lida, né? As visitas nas fazendas, as visitas nas propriedades, algumas informações. Lá tem um conteúdo bastante divertido, bastante diversificado. Convido a você a acompanhar as nossas mídias sociais, Facebook, também Instagram, e o nosso site, claro, está à sua inteiríssima disposição para você tirar as suas dúvidas lá, obter mais informações dos eventos que estarão acontecendo, acompanhar a nossa agenda completa e, claro, informações dos eventos que também aconteceram no nosso site, que é o ricardonicolauleilões.com.br. Adriano Faleiros, desse jeito eu encerro demais a minha participação, agradeço aí pelo carinho, pelo espaço que vocês sempre cedem pra gente. Um forte abraço, um ótimo início de semana aí pra você. Um abraço. Para nós todos, Xará, você sabe que você é sempre muito bem-vindo aqui e dando oportunidade para o amigo que está acompanhando a gente, o telespectador, né, que está acompanhando a gente aqui no Bom Dia, pode chegar quantas vezes você quiser, tá? Uma ótima semana para vocês também. Bom, você vai acompanhar agora como é fácil produzir ração para o gado de corte na própria fazenda. Isso, claro, se você tiver aí o apoio da tecnologia da mini fábrica de ração da CSJ. Acompanhe aí. Já pensou em produzir sua própria ração para o gado de corte na sua propriedade e economizar tempo e dinheiro? E tudo isso de forma compacta e rápida? Com a mini fábrica CSJ de 1.000 quilos, você pode reduzir em média até 35% nos custos de produção. A mini fábrica de ração da CSJ ainda conta com acessórios. Essa balança digital facilita a pesagem e você acompanha quanto está sendo colocado nas embalagens. Faça a conta, é simples. Se você trabalhar 5 dias por semana
semana durante 2 horas. A mini fábrica CSJ de 1.000 quilos vai produzir 10 toneladas por semana. Se for 3 horas, 15 toneladas e assim por diante. Ajuste a produção de acordo com a sua necessidade. Melhora na qualidade e agilidade, uma boa opção para quem trabalha com gado de corte. Mini fábrica CSJ de 1.000 quilos te ajuda a reduzir custos e ganhar tempo para pensar no que realmente importa: o seu gado de corte. Deixa eu perguntar uma coisa para você que está acompanhando o Bom Dia Produtor. Quando você está na internet em busca de informações do agronegócio, você acessa qual site? Meu amigo, você não precisa acessar nenhum outro mais. Vem direto aqui para o portal do SBA1.com. Aqui você encontra as melhores informações sobre o agronegócio, sobre a programação aqui do canal do Boi e do Agrocanal e, claro, tem acesso também à mais completa agenda de leilões que você pode acompanhar pela televisão brasileira. E para te mostrar como é simples e fácil, para dizer a qualidade do que você pode encontrar em nosso portal, vou te levar agora para a redação aqui do canal do Boi, conferir o que é destaque nesta manhã de segunda-feira no nosso portal. As informações com Douglas Ferreira. Destaco para vocês que as exportações de carne bovina e a receita foram recordes em janeiro deste ano. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, os embarques totalizaram 117 mil toneladas, uma alta de 14,23% na comparação com janeiro do ano passado. A receita foi de mais de 575 milhões de dólares, um avanço de 50% na mesma comparação. Na última quarta-feira, o indicador fechou a R$ 192,85. Mais detalhes sobre essa informação, acesse sba1.com. Valeu, Douglas. Daqui a pouco a gente volta para a redação do canal do Boi para saber mais destaques do portal sba1.com. Agora eu trago uma informação bacana para você que pensa em adquirir um imóvel rural. O canal do Boi destaca uma grande oportunidade através do leilão judicial que é resultante do desmembramento da fazenda Querência Amada, que está situada em Sidrolândia, aqui no interior do Mato Grosso do Sul. Vinícius Souza tem mais informações. Você já pensou em adquirir uma propriedade rural com terras altamente produtivas para agricultura e pecuária em um dos municípios mais prósperos do estado do Mato Grosso do Sul? A oportunidade que você buscava chegou. É hora de fazer um bom negócio. Está sendo apresentado através do leilão judicial de uma área de terras com 30 hectares, resultante do desmembramento da fazenda Querência Amada. A propriedade rural, como você já sabe, situada em Sidrolândia, aqui no Mato Grosso do Sul, com 30 hectares, tem terras destinadas à agricultura e pecuária. Ainda conta com casa para sede, galpão e todas as instalações necessárias para o desenvolvimento de uma boa atividade agrícola. A primeira praça está marcada para o dia 14 de fevereiro, às 14 horas. A segunda praça está marcada para o dia 6 de março, às 14 horas, com deságio de 40% sobre o valor da primeira praça. O imóvel está livre de qualquer ônus e você terá todas as garantias jurídicas. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato pelo endereço eletrônico que está aqui na tela. Bom, tem mais um intervalo comercial chegando por aqui. Não sai daí. No próximo bloco nós vamos falar sobre um alimento que está presente em praticamente 99% da mesa dos brasileiros. Vamos falar sobre o feijão. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Feijão. Você sabia disso? Pois é, daqui a pouco a gente vai te trazer informações bacanas sobre o feijão. E eu vou para o intervalo comercial, deixando você com a previsão do tempo para a região norte. São 7h45. Eu volto já. Estou de volta e vou mostrar para você a verdadeira história da gentileza que gera gentileza. No caso aqui, respeito mútuo entre quem monta e quem carrega no lombo o trabalho na busca de resultado. Essa é a tônica do projeto Doma, que Eduardo Borba, há 48 anos, transformou de rotina de trabalho em filosofia de vida. Dele e de todos os colaboradores da fazenda que ele ajudou a conviver e produzir melhor com a sua ferramenta de trabalho, a tropa. Essa história que você vai conferir agora, aconteceu na Fazenda Lajeado, uma das propriedades da CFM Agropecuária, que sempre se preocupou em capacitação e bem-estar de colaboradores, que lidam com um dos mais respeitados rebanhos de Nelore do Brasil, já que a CFM é um dos criadores, um dos grandes fornecedores de touros para a pecuária do país, em torno de 1.500 reprodutores altamente avaliados por ano. Confira aí. A verdadeira história da gentileza que gera gentileza.
No caso aqui, o respeito mútuo entre quem monta e quem carrega no lombo o trabalho na busca de resultado. Essa é a tônica do Projeto Doma, que Eduardo Borba, há 48 anos, transformou de rotina de trabalho em filosofia de vida. Dele e de todos os colaboradores de fazendas que ele já ajudou a conviver e produzir melhor com a sua ferramenta de trabalho, a tropa. Essa aqui aconteceu na Fazenda Lajeado, uma das propriedades da CFM Agropecuária, que sempre se preocupou em capacitação e bem-estar de colaboradores que lidam com um dos mais respeitados rebanhos de Nelore do Brasil. Já que a CFM é dos grandes fornecedores de touros para a pecuária do país, em torno de 1.500 reprodutores altamente avaliados por ano. Não existe nenhuma ferramenta melhor que o cavalo para trabalhar com gado. Precisa conhecê-lo. Exatamente, precisa conhecer, saber quem ele é. E cavalo é um bicho muito complexo no nível físico, mental e emocional. Ele tem uma complexidade. E cada cavalo, por isso que é difícil, né? Porque está todo mundo acostumado com métodos, com sistemas, né? E o cavalo não aceita sistema. É mais ou menos como educar filho. Você tem 2 ou 3 filhos, você não pode educar os 2 ou 3 do mesmo jeito, na mesma fórmula, por causa dos temperamentos e das personalidades, né? E no cavalo acontece a mesma coisa, você tem que se ajustar. Então, sensibilidade, timing e equilíbrio. Criar uma situação onde o animal consiga fazer aquilo que a gente está querendo. O objetivo é criar um ótimo ambiente de trabalho. Essa potrada chucra chegou do manejo simples de pasto sem nunca ter trabalhado no curral. É parte dos 350 animais da tropa da empresa espalhada por 3 propriedades. Um complexo que requer a organização, disciplina e o cuidado que a direção da CFM tem de proporcionar um bom desempenho através do conhecimento. Na verdade, quando a gente fala do touro da CFM, tem toda uma confiança, tem todo um material que está embutido nesse negócio. E eu diria que o pacote de confiança da CFM começa lá, começa no vaqueiro e vai com todos os que estão envolvidos de alguma forma com a operação. Eu acho muito importante, como para o cavalo, para a equipe, e o dia a dia do vaqueiro, né? Que ele vai ficar com o animal confiante para ele trabalhar, não vai ficar um animal estressado, um animal que vai pular, um animal que vai dar um coice, vai morder no peão. Com essa doma não existe isso. A gente tem um animal mais tempo na empresa trabalhando, tem uma vida mais longa, né, de trabalho, tem tudo de melhor para funcionário, para a empresa em si, para o próprio animal. A preocupação em estar atualizando, né, porque vivem várias mudanças, né, e é importante a gente estar valorizando os funcionários, valorizando o trabalho. Isso se reflete muito no trabalho do dia a dia, né. As pessoas que trabalham com a gente são o mais importante do nosso negócio, porque sem eles a gente não consegue entregar um produto de qualidade. Um funcionário que tem um bom treinamento, ele fica motivado, ele fica feliz, ele trabalha melhor e ele consegue entregar resultados melhores. A gente está trabalhando com doma de potro, mas a gente está falando de potro com gente e com boi, tudo misturado, está tudo junto. E a pessoa mais importante no trabalho de pecuária, não só da CFM, mas de qualquer trabalho de pecuária, é o vaqueiro. É onde tudo começa. São eles que fazem acontecer, a gente planeja e são eles que fazem acontecer da forma correta, então nada mais justo e correto do que a gente procurar aquilo que tem de melhor para passar para eles. Benefício social, técnico e comercial. Desde 1972, Eduardo Borba realiza esse trabalho denominado Projeto Doma. Foi quando ele conseguiu domar o primeiro cavalo. Começou a ganhar vida ali. Depois se aperfeiçoou tanto que colecionou ao longo de todos esses anos todos os ensinamentos que grandes mentores, pensadores, filósofos do comportamento humano e animal deram para ele como bagagem para ele hoje transferir isso para as equipes que ele comanda ou conduz nos cursos que ele ministra pelo Brasil. Na CFM, essa turma reuniu 11 colaboradores das fazendas Lajeado, da vizinha Paiaguás e da São Francisco, que fica em Magda, em São Paulo. Em média, cada um dos 35 vaqueiros da empresa trabalha com 7 animais. Com pouca rotatividade entre os seus funcionários, a CFM recicla a equipe com esse ensinamento a cada 4 anos em média, desde a primeira turma em 1983. Embora a maioria esteja estreando no curso e descortinando um universo que não imaginava, este vaqueiro, que entrou na CFM em 1986, ainda garoto,
participa hoje pela 3ª vez do processo de aprendizagem e sempre tem algo a renovar. Aprende bastante como aliviar o animal, né, e prestar mais atenção no animal. E a ferramenta de trabalho de vocês, né? Exatamente. E dá certo? Muito certo. Por exemplo, esse animal já chegou aqui sem nunca ter sido montado. Nunca montado, muito ligeira, era muito ligeira, muito assustada. Não dava nem para buscar no pasto? Não. Já dá para trabalhar? Dá sim. Diminui o estresse do animal, diminui tudo. O seu? Muito bom. O meu. Foi bom para nós, né? Entender melhor o animal. Muita gente passa muita raiva, mas não sabe. Muitas vezes a gente está errado, né? Muito bom para nós. E o cavalo sentiu isso já nesses poucos dias que vocês estão aí com essa tropa que veio do campo agora? Sim, melhorou muito. O cavalo mesmo que eu peguei era muito estressado, né? Reagiu muito a nós. Daí melhorou bastante. Não evita machucar alguma coisa. A gente, ele mesmo, né? Melhora muito. Trabalhar, melhora tudo, né? A gente sabe fazer de um jeito, né? Daí a gente chega numa aula dessa, a gente aprende tudo novo, né? A gente mexe de um jeito, chega na hora, mexe de outro jeito. O animal obedece e a gente também obedece o limite do animal, né? Esse aqui é o momento que conclui a importância que tem um ato como esse, de iniciar os animais e educar também a equipe que vai trabalhar com eles no campo. O Borba vai agora certificar todos os participantes desta etapa do curso realizado aqui na Fazenda Lajeado, uma das propriedades da CFM. Enquanto no curral, Borba mostra as etapas que ele nomeia namorar, noivar e casar do relacionamento homem-animal, da iniciação até as bodas que ele pretende que se cumpram na fazenda, tem hora que a turma troca a guaiaca e a tralha pela caneta e vai abrir o coração no papel, traduzindo em redações o sentimento sobre essa evolução. Quando eu mostro isso aí para as pessoas mais, tipo, intelectuais, eles tomam um susto de ver como é que uma pessoa tão despreparada intelectualmente é capaz de falar coisas desse nível, né? Eles se descobrem. Com certeza se descobrem. E aí descobrem o cavalo. Com certeza, exatamente. E, por exemplo, tem uma outra que o cara fala assim, e agora eu tenho que me agarrar com tudo para ver se não vou embora chucro, né? Então, é genial, é muito gratificante, é muito gratificante. Bom, e hoje, dia 10 de fevereiro, é comemorado o Dia Mundial de um alimento que está presente na mesa dos brasileiros diariamente, o feijão. O Brasil é o segundo maior produtor do grão, atrás somente da Índia. Um plantio que requer pouca água e que ajuda a reduzir os gases do efeito estufa, que são os responsáveis, pelo aquecimento global. No ano passado, o Brasil registrou um recorde de exportações. Para discutir e buscar soluções para o setor, foi criado em São Paulo um comitê envolvendo todos os elos da cadeia produtiva do feijão. Já no campo, os produtores comemoram as últimas altas nas cotações. E eu te convido agora para a gente conferir uma entrevista especial da jornalista Sara Kirchhoff com Marcelo Eduardo Liders, presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses. Marcelo Liders, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Boi. Sempre muito bom te receber aqui. Muito bom também, muito prazer de estar aqui. Prazer é nosso. 10 de fevereiro, então, Dia Mundial, Dia Internacional do Feijão. Motivos a comemorar? Se veja só que dia importante, né? É um dia mundial. Realmente a gente tem o que comemorar no Brasil. Comemorado que nós temos tido uma disponibilidade maior de feijões, agora com uma diversificação maior. Então, nossos produtores têm alternativas nesse mercado. Batemos um novo recorde o ano passado, 165 mil toneladas exportadas para 80 países, de cerca de 10 variedades diferentes. Todo ano tem aparecido uma nova... Aparecido não, fruto da competência, né, das instituições de pesquisa. Tem sido lançadas novas variedades. Inclusive, a Embrapa acabou de lançar uma nova variedade de feijão no show rural, né? Exatamente. E essa variedade tem um mercado muito interessante também, tanto na América Central quanto alguma coisa na Europa. Então, são variedades que atendem o nosso consumidor. Nosso consumidor gosta de diversificar. Isso está claro já, né? O brasileiro gosta de feijão, não somente de um tipo de feijão. Então, atendemos aí a demanda e a necessidade do nosso consumidor e os excedentes, né, acabam abrindo aí uma alternativa importantíssima para o nosso mercado, para a nossa balança comercial, que é a exportação de feijões e de colheitas especiais, como o gergelim, também está ganhando mercado mundo afora.
Certo, e agora falando da questão dos preços, 2020 começa com preços mais favoráveis para o produtor, né? Assim como acontece também no arroz, né? Que são dois produtos super importantes aí na mesa das famílias brasileiras. Exatamente. Muitas vezes nós vemos o preço do feijão e acabamos entendendo que ele, em relação ao passado recente, ele está muito caro, né? Olhando do ponto de vista do consumidor. Mas o produtor que se esforça em colocar tecnologia, em que busca, em que coloca o seu capital em risco, né, como é o caso agora lá em Minas Gerais, existem perdas também. Então o produtor tem o seu custo aumentado nesse caso, mas o valor que vem sendo recuperado, chegando agora próximo aí os R$200 durante a semana passada, nas fontes, é um valor que remunera e incentiva os produtores a produzirem mais, mesmo com a competição que existe com o milho. Qual que é a perspectiva aí de preços no decorrer do ano, pelo menos no médio prazo? Até o mês de abril, nós entendemos que os preços vão ser preços muito remuneradores, acima dos preços praticados aí no preço médio do mês de janeiro. Então, alguma coisa acima dos 180, provavelmente até acima dos R$200 durante os picos. A referência é sempre o feijão carioca, né? Sempre o feijão carioca. No caso do feijão preto, nós tivemos uma safra bastante interessante na região sul, um volume bom, mas foi muito única essa safra, porque os produtores e as empresas, né, que demandam e que recebem esse produto e armazenam na região sul, elas conseguiram manter os preços aos produtores entre R$125 e R$135, o que normalmente é difícil quando você tem um grande volume sendo ofertado. Mas o preço manteve uma lucratividade bastante interessante para os produtores. Marcelo, você comentou ali no início a questão de Minas Gerais, né? A gente acompanha evidentemente essas chuvas, né, que estão estragando uma parte importante de Minas Gerais, né, deixando muita gente preocupada. No mercado do feijão, já dá para calcular ou estimar mais ou menos o tamanho do impacto do prejuízo? Olha, o impacto é suficiente para colocar o mercado acima dos valores que estão sendo praticados aí hoje. Muito provavelmente, o feijão de melhor qualidade vai apresentar reação nos próximos dias, né, se não agora, na virada para o mês de março. O preço acima dos R$200. E nós temos uma outra mercadoria que é o feijão comercial, é aquele feijão que foi danificado pelas chuvas, passado em mesa de gravidade, tirando 30%, 40% de quebra. E esse é um feijão que sempre vai ser vendido mais barato. Então, provavelmente, nós vamos ver supermercados promovendo marcas que têm esse feijão mais fraco e as principais marcas tendo dificuldade em abastecer com esse feijão de melhor qualidade. Marcelo, agora a gente está falando, né, do Dia Mundial do Feijão e o setor começa com uma novidade boa aqui no Brasil, né? Isso porque o IBRAF, junto a outras entidades aí da cadeia do feijão, estão montando um comitê. Como que deve ser o trabalho do comitê agora no ano de 2020? Olha, foi muito interessante a reunião realizada em São Paulo, aqui em São Paulo, na sexta-feira, porque nós tivemos, em primeiro lugar, cerca de 90% dos exportadores estavam em São Paulo. Nessa oportunidade foi anunciado, né, a formação do Comitê de Exportadores do IBRAF, do Instituto Brasileiro do Feijão. Dentro desse comitê, nós vamos ter outras instituições também apoiando. Vamos fazer um trabalho junto com a Apex. Então, o que se conseguiu até hoje, o número na exportação e mesmo os produtores, foram pelas próprias pernas, essas exportações. Agora, as cadeias produtivas têm tido o apoio da Apex em divulgar, né, para o mundo afora as virtudes dos nossos produtos, enfim, de buscar fazer um marketing, de capacitar os exportadores a enfrentarem a concorrência que vai ser cada vez maior lá fora. E essa parceria dentro do comitê com a Apex, ela vai trazer bons resultados. Nosso objetivo é sairmos aí das 165 mil toneladas e chegarmos até 2025 a 500 mil toneladas de exportação. De uma forma organizada, todos chegaram à conclusão que é possível, inclusive é a Apex que vai nos assessorar nesse trabalho. Que bacana, Marcelo. E como é que deve ser a participação aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias dentro do comitê, né? Você que é também sócio proprietário da Correpar, uma corretora associada à Bolsa há mais de 20 anos, com certeza você traz esse assunto aqui para dentro da BBM também, né? Como é que deve funcionar essa relação? Olha, eu vejo como fundamental a participação da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Por quê?
porque existe aqui a possibilidade do registro de contratos com arbitragem. E isso é fundamental para o cumprimento dos contratos. Então, tanto o produtor tem segurança ao saber que o contrato vai ser registrado com a arbitragem, quanto o exportador também, ao adquirir essa mercadoria do produtor para entrega num contrato futuro, lá no mês de maio, junho, tem também segurança após adquirir essa mercadoria com contrato com arbitragem, a segurança para receber, ele vai e busca mercado no exterior. Então, isso é uma base, né, de apoio importantíssimo para o desenvolvimento dessa cadeia produtiva e das exportações de feijão que vão passar a aumentar. Nós trabalhamos para que isso aconteça. E é interessante observar o número de resolução, né, o percentual de resolução dos casos aí que são levados até a Câmara Arbitral, né? Até hoje, 100% dos casos foram resolvidos sem precisarem ser levados para a Justiça Comum, que a gente sabe que acaba demorando sempre mais, né? Exatamente, e também a partir do momento que uma empresa se dispõe a assinar esse contrato com o produtor, é porque ela realmente quer cumprir esse contrato. Já mostra integridade. Já mostra integridade. E o produtor que concorda em assinar esse contrato, entendendo o quanto resguarda os seus interesses, também ele, sem dúvida nenhuma, tem o total interesse e a intenção de ver esse contrato cumprido, performar o contrato. Então, é por isso que eu comento, e nós fizemos questão de fazer essa reunião na Bolsa Brasileira de Mercadorias, porque ela se insere nesse contexto cada vez mais. Perfeito, Marcelo. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco. Sempre um prazer, um bom dia 10 de fevereiro, um bom dia mundial de feijão. Com prato cheio de feijão. Sim, prato cheio de feijão e hashtag para tudo que é lado. Love Pulses, amo feijão. É importante a hashtag lá porque ela reflete aí na percepção mundial do envolvimento do Brasil também com essas comemorações. Perfeito, Marcelo. Obrigada mais uma vez. E com isso, então, a gente encerra por aqui e devolve o sinal para Campo Grande. É com vocês. Aí, fica a dica então, se você que estiver na internet hoje, aproveite da hashtag lá, amo feijão, para a gente elevar aí o nosso ranking, vamos dizer assim, né, entre os países que amam verdadeiramente o feijão e que vão comemorar essa data tão importantíssima hoje. Bom, mais um intervalo comercial chegando por aqui. Você fica em contato com mais algumas tecnologias de empresas parceiras aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio e no próximo bloco nós vamos falar sobre os cuidados que devem ser tomados com as vacas leiteiras no verão. Você fica agora, antes do intervalo comercial, com o tempo e temperatura para a região Nordeste. Eu volto já. Às 8 horas e 8 minutos eu estou de volta e muitas regiões do Brasil aí têm sofrido demais com o calor que tem feito nos últimos dias. E esse calor não incomoda só os seres humanos, não. As vacas leiteiras também sofrem bastante com as altas temperaturas do verão e precisam de cuidados especiais. Nós vamos saber quais cuidados são esses na reportagem do Gustavo D'Angelo. As vacas em lactação estão entre as categorias de animais que mais sofrem com as altas temperaturas desta época do ano. A gente vai saber por quê com o médico veterinário Arthur Araújo. Doutor, de que forma o excesso de calor pode prejudicar então as vacas leiteiras? As vacas que mais sofrem com o calor são as vacas leiteiras. Elas precisam, como todos os animais, eles precisam de um gasto energético para eliminar o calor. Da mesma forma que eles precisam de um gasto energético para produzir leite. Então todo esse gasto energético que ela vai demandar para a produção de leite, para a dissipação de calor, vai fazer com que algo seja afetado. Ou redução da produção de leite, elas vão ficar mais tempo deitadas aí no pasto, vão comer menos, vão produzir menos, vão beber menos água, e aí vai acabar afetando na cadeia produtiva do leite, principalmente. A qualidade do leite também pode ser afetada? Com certeza, a quantidade de leite é afetada, com certeza. A qualidade do leite vai depender do que ela ingere. Então, se ela come menos, a qualidade da comida é pior, porque ela vai ficar mais tempo no coxo, ela vai acabar produzindo um leite de menor qualidade. Quais as medidas o produtor pode adotar para evitar esse tipo de problema? Um ambiente sombreado, com a temperatura controlada, quanto mais baixa a temperatura na propriedade, na região que for de escolha, quanto mais baixa a temperatura, melhor para elas produzirem. Algumas categorias de gado europeu leiteiro vão sofrer ainda mais com o calor, né? Piquete sombreado,
a comida fresca, a água fresca, as salas de ordenha, as pré-salas de ordenha com a temperatura melhor, vão ajudar isso daí na produção e afetar menos a qualidade de vida desses animais. Cuidados com a alimentação, então, e o manejo são muito importantes também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque a vaca, quando ela sai da ordenha, principalmente as de leite, né? Quando elas saem da ordenha, elas buscam água e alimento, para depois elas deitarem, para fazer todo o processo de ruminação, para manutenção da vida, né? Então, elas tendo uma alimentação balanceada, elas vão produzir melhor, elas vão produzir menos calor, e aí quando tem um ambiente mais adequado, elas vão estar mais bem alocadas para a produção. Tá certo, doutor. Obrigado pelas informações. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Bom, a gente segue falando ainda de pecuária leiteira. Te convido para conhecer o trabalho desenvolvido em uma fazenda de Merced, lá na Califórnia, com produtos da Cemex. A fazenda Rockshire Dairy em Merced, estado da Califórnia, se destaca pelo tamanho da produção. Por aqui são ordenhadas 2.500 vacas todos os dias, com uma média de 37 litros por animal. Há 6 anos, a Rockshire Dairy é uma fazenda 100% Cemex. Sim, senhora. Aqui é tudo Cemex. É 100% Cemex dos touros. A gente tem atuado aqui há 4 anos e eles estão muito contentes com o que a Cemex faz por eles. Hoje, a fazenda utiliza o programa Cemex Works e opta pelos touros 100% genômicos. O software seleciona a genética que oferece o melhor retorno sobre o investimento. Na propriedade, a busca é por animais que contribuam principalmente com a prenhez das vacas. Até esse ponto, nós temos focado no Immunity Plus em tudo. Eu sinto um rápido melhoramento em saúde, mas eu acho que se você aliar o Immunity colares de ruminação e se concentrar nele, você certamente terá uma média maior, além de, é claro, uma economia para a propriedade leiteira. E o trabalho com a Cemex deve se intensificar ainda mais na fazenda dentro de pouco tempo. A gente também tem a intenção de utilizar o Optimate, que nos permite analisar todas as vacas do rebanho e definir quais touros vão trabalhar melhor. Além disso, também já iniciamos uma conversa para iniciar o Elevate, para identificar quais são as melhores vacas e definir em quais utilizar sêmen sexado. Nós não queremos apenas fazer um acasalamento, nós queremos gerar resultados. Então, a propriedade utiliza basicamente todas as soluções Cemex, como o Optimate, a I24, o Cemex Works e o Elevate. Nos Estados Unidos, é muito comum as novilhas serem enviadas para outra fazenda com poucos dias ou meses, retornando 3 meses depois. Movimento que dá vida ao celeiro rotativo de grande produção. E nos barracões, todo cuidado é pouco. Se a temperatura ultrapassa os 30 graus, o que é muito comum na Califórnia, um sistema de umidade entra em ação para garantir o conforto das vacas. A água é de poço e reutilizada. Já a oferta de energia elétrica é garantida pelo uso de painéis solares. Produção consciente, conhecida de perto e aprovada pelo grupo de clientes da Central Cemex do Brasil. Tem muita novidade. Todo canto que você chega, toda fazenda que você chega, sempre tem alguma novidade que você pode aplicar lá ou não, tá? Então é um aprendizado. Toda hora que você chega numa fazenda, sempre você está se aprendendo alguma coisa. Bom, e a Facholi traz agora para você informações sobre um tema importante para aumentar a produtividade dentro do sistema integrado de produção. É o uso da palhada e plantas de cobertura na cultura da soja. Vamos falar hoje de palhada, plantas de cobertura. Já não é de hoje que as lavouras de soja de todo o país vêm sofrendo com veranicos, né? Seja no momento ali pré-plantio, pós-plantio, toda a fase de desenvolvimento e enchimento de grão da cultura. Nós do Grupo Facholi viemos com uma proposta diferente para você, produtor. Além de comercializar a semente, a gente tem a intenção, né, de fazer o posicionamento correto dentro da propriedade de cada um de vocês. Para isso, hoje, dentro dessas avaliações que a gente tem na área experimental, né, na Fazenda Voaltino, uma unidade experimental de integração lavoura-pecuária, em parceria com a Unesp de Dracena,
a gente tem 5 avaliações. Nessa última safra, a gente trabalhou plantio de soja em cima de palhada de Piatã, em cima de palhada de Paiaguás, Ruziziense, além do plantio direto soja-milho e o plantio convencional simulando uma área de abertura. Para vocês terem uma ideia, o comportamento que a gente teve nessa última safra, no período da cultura da soja, choveu somente 453 milímetros. Pensando da forrageira, onde a gente tinha as plantas de cobertura, para a área convencional, a gente teve uma mortalidade inicial em torno de 45% de plantas de soja devido à morte por escaldadura. Essa morte ocorreu devido à oscilação de temperatura na fase inicial da cultura. Em alguns momentos mais severos, onde a gente teve um veranico mais acentuado e temperaturas elevadas, a diferença em temperatura para onde a gente tinha cobertura de palha, para onde a gente não tinha, chegou até 15 graus. E essa diferença com a situação onde a gente já tem um menor estande de plantas desejáveis, que no caso é a cultura da soja, afetou em produtividade. Das culturas, onde a gente tinha palhada, para onde a gente não tinha palhada no plantio convencional, as variações de produtividades foram na ordem de 10 sacos de soja. Na produtividade, onde a gente mensurou palhada com o plantio direto, que é o mais utilizado hoje em todo o país, soja-milho, a gente teve uma produtividade de 5 sacas a mais. Uma outra situação que a gente quer levar para você, produtor, é qual dessas forrageiras é a melhor para dentro do seu sistema produtivo. Dentro dessas 3 forrageiras que a gente trabalhou, elas se mostraram com hábitos, com velocidade de degradação dessa palha diferente. E aí eu te falo, se nós estamos numa terra de um solo mais arenoso, é melhor a gente pensar às vezes numa forrageira com uma velocidade de degradação da palha mais lenta. Dentro dessas forrageiras, a Ruziziense foi a forrageira que teve uma velocidade de degradação mais acentuada, mais acelerada. Intermediário às situações, a gente teve a Paiaguás e na sequência o material com a velocidade de degradação de palha mais lenta foi a Piatã. Então ela se mostra às vezes uma cultivar que a gente pode destinar aí para solos onde tem uma textura mais arenosa. Porque se eu consigo prolongar a vida útil dessa palhada, automaticamente eu consigo ter palha até a fase de enchimento de grão da soja. Bom, destaque para você que essas informações, como você viu da Facholi agora, são extremamente importantes, ajudam o produtor em várias situações aí no dia a dia e você pode rever essas dicas importantíssimas acessando o nosso canal no YouTube, tá? É só procurar o canal do Boi lá no YouTube, você tem oportunidade de acompanhar os programas na íntegra e também dicas valiosas como essa que a Facholi traz para você. Eu vou para o último intervalo comercial desta edição do Bom Dia Produtor. No próximo bloco nós vamos até São Paulo. Além de sabermos expectativas sobre movimentação do mercado financeiro nesta segunda-feira, nós vamos saber informações sobre a chuva que caiu na cidade de São Paulo nesta segunda-feira, com situações complicadíssimas, inundações, desabamentos causados pelas chuvas. Mas tudo isso daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai ter mais informações com a participação ao vivo do Pulga, que conseguiu chegar até a BBM e vai participar com a gente. E por falar nisso, eu deixo você agora com a previsão do tempo, para você saber mais informações sobre tempo e temperatura na região sudeste. Eu volto já. Bom, estou de volta e trago para você também mais um destaque do nosso portal nesta manhã de segunda-feira. Mais uma vez, Douglas Ferreira participa com a gente, destacando que você pode encontrar no sba1.com. Destaque do portal é que os preços da carne suína e do animal vivo seguem em queda no mercado interno. A demanda doméstica por carne está enfraquecida. As cotações têm recuado consecutivamente desde o começo do ano. De acordo com o CPEA, outro fator que tem pressionado as cotações são os altos preços dos insumos, o milho e o farelo de soja, o que leva produtores a escoarem o animal. Mais detalhes sobre essa notícia, acesse sba1.com.
Bom, e como já adiantei para vocês, São Paulo amanheceu com alagamentos e inundações, resultados das fortes chuvas que caíram durante o final de semana e que continuam neste começo de semana lá na capital paulista. Enquanto isso, em Minas Gerais, os cafeicultores amargam prejuízos com excesso de chuva em regiões produtoras da Zona da Mata. Nós vamos agora até São Paulo conversar com Walter Pulga Júnior, porque fora isso, os preços do café também caem na bolsa, né, Pulga? Bom dia para você. Que situação complicada por aí hoje, hein, meu amigo? Pois é, São Paulo amanhece, não podemos exagerar, não seria um caos, né? Mas com muita dificuldade, inclusive aqui, muito perto do centro de São Paulo, na chamada Ponte das Bandeiras, muito conhecida, referência aqui em São Paulo, há uma inundação, não há possibilidade de trânsito de veículos pela marginal. Esta é bem pertinho daqui, mas há muitos desabamentos, inundação em diferentes regiões de São Paulo. São Paulo vive, de fato, um dia difícil. Mas há muito tempo sofrem mesmo são os cafeicultores lá de Minas Gerais, da Zona da Mata, né? A chuva castiga o cafeicultor das matas de Minas, é destaque hoje no jornal Valor Econômico, né? Porque as chuvas de verão, que costumam, na verdade, ser um bom sinal, né, para os cafezais brasileiros, deixaram os produtores da região das matas de Minas calculando prejuízos ao invés de ganhos, né? O que era para ser uma coisa boa, virou mesmo uma tragédia, lembrava Breno Mesquita, que é presidente das comissões de café da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil e da Federação de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. Bom, nesta região lá de Minas, estão os 7 municípios mais atingidos pelas chuvas que ocorreram nas últimas semanas de janeiro no estado, que causaram aí deslizamentos de lavouras, destruíram casas, maquinários, armazéns e secadores de café na região. Segundo cálculos de Sebastião Brinatti, da SLW Consultoria, a perda média em cada um desses 7 municípios é de 80 hectares e em torno de 300 mil pés de café. O prejuízo para o município chega a ser entre 3 e 5 milhões de reais. As fortes chuvas que castigaram em Minas Gerais, que também foi amplamente noticiado, né, durante o mês de janeiro, levaram ao que se chama de saturação do solo, né? As fortes chuvas castigaram o estado durante todo janeiro e na última semana do mês em especial, as encostas cederam em muitos desses 7 municípios das matas de Minas, arrastando pés de café carregado, na maioria com produção já consolidada, né? Prestes a já se preparar para a colheita e tudo que estava pela frente. Bom, a Federação de Agricultura do Estado de Minas Gerais diz que a produção na região deve ficar entre 7 milhões e 200 mil, no máximo 7 milhões e meio de sacas agora em 2020 e 2021, de um total de 23 a 25 milhões de sacas estimados para todo o Estado de Minas Gerais. É a segunda região mineira que mais produz café, só perde para o sul de Minas. Então o cafeicultor lá está muito preocupado. E os próximos dias sugere cautela, viu? Ainda há previsão de chuvas fortes em Minas Gerais e não será nada como aqueles 100 milímetros que vimos semanas anteriores, mas 50 milímetros já pode afetar a produção porque o solo está encharcado, lembrava Marco Antônio dos Santos, que é da consultoria Rural Clima. Então o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos já lembrava que o solo encharcado pode ter problemas. E mais, além disso, o coronavírus derruba os preços do café. Esse surto de coronavírus lá na China deixou todo o mercado mundial nervoso, atingindo preços de ações, de commodities, na medida em que aumentam as preocupações com seu impacto sobre o crescimento econômico mundial, né? A China é um player importante no mercado mundial do café, o Jornal Valor Econômico destaca isso hoje também, e suas importações triplicaram aí na última década. Portanto, qualquer redução de compra da China também para café afeta preços. E afetou mesmo, né? 2 das maiores redes de café da China decidiram fechar, pelo menos temporariamente, suas lojas por conta desse surto de coronavírus. E os preços acabaram desabando, né? Lógico, algumas dessas empresas cafeterias, como Starbucks, chegaram a perder 6% no valor das ações recentemente por conta disso. Agora, o café arábica até que teve uma leve alta, viu? Recentemente, lá nos Estados Unidos, considerando como referência a Bolsa de Nova York, né? Os preços do café subiram 15 centavos de dólar, ou seja, 0,5%, fechando a $1 por libra-peso, depois de ter tocado os valores mais baixos dos últimos 3 meses, né? Abaixo de $1 por libra-peso nesta quinta-feira. Apesar desse leve avanço, os contratos de café perderam
4,2% na semana. Então o cafeicultor sofre mesmo com as chuvas em Minas Gerais e, mais do que isso, amarga uma redução nos preços nos mercados de bolsa. Isso traz o mercado com muita preocupação, viu? Adriano? A gente abriu essa participação sua falando do caos em São Paulo, mas outro setor que também viveu um momento de caos no final da semana foi o dólar e a Bolsa, né? Dólar chegando aí a 4,32 e a Bolsa voltou a cair. Quais são as expectativas para esta semana? Olha, começando pelo que acontece bem distante daqui, né, no mercado chinês, até que nós tivemos uma alta nas bolsas na Ásia, né? Nós tivemos a Bolsa de Tóquio recuando 0,60%, Hong Kong caindo 0,59%, Xangai subiu um pouquinho na retomada dos negócios. Há muito receio lá, as agências de notícias destacam isso, de que o retorno ao trabalho seja lento, muitas pessoas com medo de retomar a atividade na China. Isso vai afetando todo o mercado da Ásia, ou seja, há um certo alívio das restrições em relação ao coronavírus e expectativas de medidas do governo chinês, que lança recursos ao mercado para suportar essa crise lá. Já ofertou bilhões de dólares para o mercado, recentemente quase 250 bilhões de dólares para suportar esse período de crise, que tem agora a retomada dos trabalhos hoje, dia 10, né? Depois de suspensão de operações em diferentes empresas, o que se espera é que retorne lentamente a atividade. Mas há muita gente com medo lá fora, por isso as bolsas lá fora, na Ásia, já vêm em baixa, embora haja uma recuperação na Bolsa de Xangai. Bom, é esperar para conferir o fechamento dos negócios também na Europa e nos Estados Unidos, porque a nossa Bolsa também sentiu o peso de uma queda acentuada na última sexta-feira. O índice Bovespa fechou em queda, zerou a alta da semana, o surto de coronavírus na China ditou aí, vamos dizer, a volatilidade e provocou aí uma realização de lucros. Quem conseguiu auferir alguma vantagem já vendeu papéis. Muita oscilação no mercado. Para você ter uma ideia, o Ibovespa, que é o índice de referência no mercado, caiu na sexta-feira 1,23%, fechou aos 113.770 pontos. O volume financeiro somou quase 25 bilhões de reais. Enquanto isso, o dólar disparava, né? O dólar disparou, passou de R$ 4,32, há uma corrida para o dólar, há também uma tendência de corrida para o ouro, algumas commodities perdem preço no mercado, como é o caso do café, que subiu agora recentemente, mas nós temos pressão sobre commodities em geral e o dólar fechou acima de R$ 4,32. Resumindo, não há como esperar agora mais do que uma leve queda para o dólar, um ajuste negativo, é o máximo que se pode esperar, e preparado para mais uma alta do dólar, dependendo do que ocorrer fora do Brasil. Por enquanto, muita cautela. Lá fora ainda há turbulência no mercado por conta do coronavírus na China. A expectativa é de que tenhamos alguma calmaria nas próximas semanas, na medida em que o coronavírus mostrar uma redução de avanço em todo o território chinês, o que não está acontecendo. São milhares de contaminados, mais de 24 mil contaminados. As últimas informações falam de 600 mortos por conta desse coronavírus. Alguns países já apontam a presença do vírus. Isso pode causar tumulto nas negociações. Turbulência já está causando, mas algum tumulto e cancelamento de negociações com prejuízos mais adiante. É esperar para conferir, Adriano. Situação ainda muito complicada no mercado financeiro e no mercado de ações em todo o mundo. É com você. Aguardar, né, Pulga? Obrigado pela sua participação. Uma ótima semana para você. Bom, mais informações você tem acessando sba1.com. Eu me despeço nessa edição do Bom Dia Produtor, deixando um abraço apertado para você, o desejo de uma semana abençoadíssima e reforçando o convite para que amanhã, a partir das 7 horas da manhã, você esteja aí do outro lado da telinha para que eu possa levar informações da terça-feira para você. Até lá, tchau, tchau.